Esse volume tá insano. Ver o ponto de vista do Bell nos spoilers do volume 21 foi muito da hora. Mas ver o ponto de vista agora da família Locke tá muito bom, rapaziada. Ver o que eles estavam sentindo, pensando, sofrendo, toda a repressão que os outros aventureiros fizeram contra ele, o estado em que eles estavam, isso aqui tá muito bom. O que se passava na cabeça daqueles que perderam tudo em uma única expedição. Principalmente ver como eles estão depois da derrota esmagadora que sofreram, e como eles lidaram com o ódio que os outros aventureiros estavam jogando neles. Hoje eu vou te contar alguns spoilers do volume 16 de Sword Oratória, que está saindo junto com o volume 21, obviamente, afinal é um arco só os dois volumes. E se você não me conhece, eu sou o Diogo e dono do Grid Animes. E eu quero deixar claro que esses spoilers aqui são basicamente uma contraparte com os spoilers do volume 21 que eu fiz semana passada. Basicamente, o volume 21 e o 16 do Sword Oratória são o mesmo arco, só que obviamente com diferentes protagonistas. Na história principal temos o Bell, aqui temos Lefia e os membros da família Locke, o que eles fizeram, o que eles sentiram, o que eles pensaram, a visão deles e a visão do Bell. Então são o mesmo arco de pontos de vista diferentes e os volumes se complementam. Então na semana passada vimos o Bell chegando em Babel e vendo a família Locke saindo da dungeon, toda quebrada e claro, anunciando que a expedição falhou. E hoje veremos o ponto de vista deles e como que isso aconteceu pra eles. E começamos com o nome dos capítulos. Prólogo, o cenário que eu vejo no final. Capítulo 1, os perdedores, vingadores do labirinto. Capítulo 2, festival irregular. Capítulo 3, aqueles que retornam. Capítulo 4, a prisão de gelo. Capítulo 5, um desejo desesperado. Capítulo 6, em direção ao lugar prometido. Capítulo 7, a arte secreta do templo congelante. E esses nomes... Nossa, esses nomes passam uma vibe de que coisa boa vai acontecer definitivamente. Então vamos começar com alguns spoilers do prólogo. Esse prólogo parece ser uma interação entre Lefia e Fylvis, alguém que sabemos que foi muito importante para o desenvolvimento de Lefia. Aqui nós somos lembrados da promessa que elas fizeram no passado, uma promessa que elas fizeram antes da luta contra o Knossos no volume 12 ou no volume 11, quando Fylvis ainda não tinha sido revelado como a ajudante do Dionísio. Ali elas tinham prometido que quando tudo isso acabasse, elas voltariam para a Vila dos Elfos para viajar juntas, passar lá, ver como estão as coisas e depois voltar, só que isso juntas, porque a Fylvis era meio que uma renegada dos elfos, basicamente. E essa promessa nunca foi pra frente, porque a Fylvis morreu, como já sabemos. Naquela época elas fizeram essa promessa, com Lefia não sabendo a grande confusão que estava escondida logo atrás delas. Aqui ela se pergunta qual sofrimento Fylvis guardava com ela quando ela respondeu essa promessa, quais sentimentos inundaram ela quando ela sonhou com o futuro apenas delas juntas. E agora, enquanto Lefia ficava sozinha no fundo das sombras das árvores, Fylvis veio. Ali as duas sorriram e andaram pela floresta quieta. Lefia com seus cabelos longos dourados, como no passado, igual à época em que elas fizeram aquela promessa. E Fylvis com seu grande cabelo preto, idêntico também àquela época, quando elas prometeram aquilo. Aqui elas iram inocentemente de forma brilhante, seus sorrisos cheios de pureza. Ali elas dariam as mãos e andariam juntas. E no fundo da floresta, um arco de fragmentos de luz as aguardavam. Esse lugar é Wish, a pátria da alma que prende as duas. E ali elas veriam uma coroa de luz, um anel de luz que flutua no céu, uma escada branca criada por fragmentos de luz. E agora está tudo acabado, e as duas andariam em direção até lá, para o fim de sua jornada. E agora, o que isso significa? Claramente é sobre Lefia. Eu ainda não li o volume 16, então não posso falar com certeza o que está acontecendo, mas vendo isso eu tenho minhas dúvidas e teorias baseadas pelo menos no nome do capítulo e no contexto. Eu creio que seja uma ilusão mental que a Lefia está presa, ou ela está quase morrendo e esse seria meio que a luz no fim do túnel. Sabe, algumas pessoas quando estão prestes a morrer, vem uma luz no fim do túnel, vem que elas estão andando em direção à luz. Onde aqui Lefia teria visto sua colega, Fylvis, e juntas elas andariam em direção ao arco de luz. E como o capítulo se chama O Cenário que eu vejo no final, bom, isso corrobora bastante com as coisas. Isso parece de fato uma alegoria de Lefia nas portas da morte. Porém eu não posso confirmar nenhuma das duas teorias, principalmente porque Lefia ainda está viva, então eu teria que ler o capítulo primeiro para saber com certeza o que está rolando. Mas isso definitivamente foi bonito, e o Omori realmente sabe como escrever esse tipo de coisa. Mas mais bonito do que isso, só seu likezão aqui no vídeo. Isso é tudo que eu
peço, e se você está assistindo até aqui, quer dizer que você está gostando, então deixa o likezão aí para apoiar o meu trabalho. E se está curtindo o conteúdo, considere se inscrever aqui no canal também, porque eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você pode acabar gostando. Dessa forma, vamos para o capítulo 1, Os Perdedores, Vingadores do Labirinto, onde esse título é claro. Os membros vivos da família Loki que voltaram para a superfície pedindo por ajuda para salvarem seus companheiros que ficaram lá embaixo. Eles são os perdedores, eles perderam e agora querem sua vingança contra o labirinto. No começo nós temos algumas frases que são bem interessantes e que vão fazer sentido, eu juro. Fracasso é algo que deve ser repetido, pelo menos é o que algumas pessoas dizem. Isso porque há pouco a se ganhar com sucesso, o sucesso apenas cria obsessão e visão de túnel. Já o verdadeiro fracasso nunca deve ser experimentado, é o que outros dizem. Afinal, o verdadeiro fracasso quebra tudo: orgulho, expectativas, honra, vontade. Ele é o verdadeiro desespero. Já outra coisa que é dita é que aqueles que estão à beira do desespero podem achar esperança e então agarrar ela. E chegando na esperança, essas pessoas são as verdadeiramente fortes. Mas um deus declarou que é quando alguém perde tudo e cai no desespero que o verdadeiro significado é achado, quando essa pessoa se levanta novamente e o que ela faz logo em seguida. Essa é a condição da qual vitoriosos são nascidos da derrota. E essas são as palavras que definem Lefia atualmente. A expedição falhou, a aliança das famílias foi aniquilada. Esse foi o grito que Raul soltou assim que eles chegaram no primeiro andar da Torre de Babel, com seu corpo quebrado e ele rolando no chão. Um grito lamentável anunciando a derrota da família Loki, implorando pelo resgate dos aventureiros que ainda estão presos nos andares profundos, falando que seus companheiros e capitães ainda estão lá embaixo. E claro, seus gritos deixaram o mundo em choque. Aventureiros, pessoas da guilda, cidadãos comuns, todos que ouviram congelaram, e depois do congelamento, tudo caiu num caos. Alguns desesperaram pela maior família sendo destruída, outros porque os heróis não voltaram, os executivos da família Loki não estão de volta. Outros se preocuparam por aqueles que não eram da família Loki e foram com eles, como os ferreiros e os curandeiros. Já outros culparam eles porque eles voltaram sozinhos, abandonaram seus companheiros e voltaram aqui. E os membros da família Loki com seus corpos machucados, sangrentos e desgastados, alguns até faltando membros, só puderam morder seus lábios e aguentarem tudo isso. Eles só puderam aguentar os insultos e o ódio direcionado a eles. Alguns colapsaram no chão por suas feridas, enquanto outros choravam pelos companheiros perdidos. E Raul foi o mais julgado e condenado, sendo o responsável por esse time. Ali eles aguentaram a vergonha, a pressão, o xingamento. Afinal, eles viram o verdadeiro fracasso. Eles voltaram para a superfície abandonando seus heróis e companheiros para pedir ajuda, mesmo que isso significasse sacrificar alguns. Pessoas foram sacrificadas para isso. E mesmo essa situação vergonhosa, dolorosa e desesperadora, havia um fogo queimando toda a vergonha, desespero, angústia e arrependimento de Lefia, uma chama que fazia ela continuar em frente. Agora mesmo seus olhos estavam fixados nela, o garoto de cabelo branco que foi envolvido em tanto pânico quanto os outros. Essa era a esperança de Lefia, a esperança que ela queria alcançar no fundo do desespero, Belcranel. Ele é a luz que manteve Lefia de se tornar uma perdedora de dar dó. Um crescimento incrível, ele subiu os rankings de aventureiros de alto nível, ficando ao lado de figuras que ela admira. Ele é o principal candidato para herói. Ali ela veria Bel sendo segurado por Eina, afinal ele queria correr para Raul e perguntar sobre Ice, perguntar sobre os outros o que aconteceu, mas Eina impediu que ele fizesse isso, primeiro para deixar a família Loki descansar e segundo porque ele mesmo estava maltratado, ele tinha acabado de voltar para o horário como eu falei no meu outro vídeo. E Lefia só pôde pensar que isso não era hora de ficar flertando com seu harém, e ela tentou se levantar para ir chegar até Bel, no caso fazer seu caminho para Bel, porém assim que ela tentou fazer isso, ela colapsou no chão de novo de joelhos, fazendo Loki que chegou ali mandar ela se tratar primeiro porque era necessário. E com isso ela olhou ao seu redor e viu os outros membros de sua família colapsando, caindo no chão, chorando, sofrendo, estando de luto. Ela também viu como o mundo ao redor dela estava em pânico, com todo mundo tendo reações diferentes, alguns culpando eles, alguns se desesperando, alguns ficando tristes. Tudo aqui estava um caos. Logo os feridos começaram a serem tratados um atrás do outro, e enquanto os curandeiros chegavam para tratar todos, Lefia só conseguia pensar no quanto ela era patética. Sua mente quer continuar avançando, mas o seu corpo se recusa a permitir. Agora mesmo ela quer pular de volta naquele inferno para salvar seus companheiros, mas ela não consegue, ela é muito fraca para isso sozinha e seu corpo
não permite. E graças ao olhar que Leon deu a ela enquanto levava a Belle dali e Locke a apoiando, Lefia pôde se acalmar um pouco. E logo os aventureiros foram levados para a clínica da família Jansect, que era o melhor lugar para eles se recuperarem e serem tratados querendo ou não. E a clínica estava insana também. Todos os curandeiros estavam extremamente ocupados correndo de um lugar para o outro, tratando um paciente e outro. Os próprios membros da família Locke, aqueles que estavam menos feridos, cedendo espaço para aqueles que perderam membros ou que estavam mais feridos ou quebrados. Todos lamentavam pelos seus amigos, mesmo aqueles que eram mais determinados, alegres, divertidos, aqui estavam juntos, chorando, olhando seus amigos, estando de lutos, perguntando o que fazer. Todos estavam quebrados e os capitães não estão mais aqui. Como que eles seguiriam? O que eles fariam a seguir? Os membros da família Locke estavam no fundo do desespero, e isso depois de sofrerem um verdadeiro fracasso. Mas mesmo dentre os quebrados e tristes, ainda tem aqueles que cerraram seus punhos e, embora desesperados, continuaram com uma forte força de vontade de voltar para aquele inferno, para voltar para seus companheiros. E de todos os membros, um em especial era o que mais estava sofrendo, aguentando toda a responsabilidade de tudo isso, Raul. E o mesmo agora está ajoelhado miseravelmente, chorando e pedindo perdão para sua deusa. Depois de aguentar tudo, voltar vivo com os membros e abandonar outros, ser chamado de traidor, de covarde, ser xingado e odiado por todos, depois de tomar tudo isso para si para que os seus amigos pudessem descansar, agora ele chegou no seu limite e está desmoronando na frente de Locke. Aqui ele confessa tudo para Locke, enquanto se amaldiçoa e se condena, e ela abraça sua criança enquanto o apoia. E esse é o momento que Locke não queria que chegasse, mas já esperava que um dia chegaria. Isso porque Finn sempre cuidou de Raul como seu sucessor. No caso de um dia Finn e os outros desaparecerem, Raul seria o novo capitão, o novo líder da família Locke. Mas mesmo nessa situação, Raul ainda tem força de vontade e teimosia para querer voltar lá embaixo, para querer voltar pelos seus amigos e companheiros. E a Locke aqui, mesmo com seu conhecimento divino, não sabe como parar essa criança. Afinal, ela entende muito bem o que tá rolando em sua cabeça. E bem, por hoje, esses foram os spoilers do volume 16, meus amigos. Isso aqui tá insano, certo, rapaziada? Nós já sabemos que as duas protagonistas do Sword Art são a Ais e a Lefia juntas, mas o foco que a Lefia tem tido nos últimos volumes é coisa de maluco. Todo o desenvolvimento que ela tem tido, o foco, o protagonismo, todas as coisas acontecendo com ela, se levando até este momento, onde ela de fato está sendo o ponto central de Sword Art ao lado da Ais. Isso aqui tá sendo poesia. De início, eu não gostava nada da Lefia, mas ver o desenvolvimento surreal que ela tem tido e o quão boa personagem ela se tornou, meus amigos, isso vale a pena. E bem, esse volume 16 é considerado a parte de trás do volume 21. Segundo Omori, no próprio livro, esse arco deve ser lido como, primeiro o volume 21 como a parte da frente e depois o volume 16 como a parte de trás. Ele recomenda que você leia nessa ordem, mas é claro, você lê para fazer o que quiser porque não é necessário exatamente fazer isso. É recomendado, mas não necessário. E esses dois são os lados que ele chama de Conquista do Reino Demoníaco. Esse é o nome do arco segundo ele, pelo menos por enquanto. Mas não apenas isso, Omori já está tão inspirado que ele já está escrevendo o próximo volume porque o cara não para, então deixem ele cozinhar porque vai vir bomba. E agora vocês podem perguntar, Diogo, e os resumos? O negócio é o seguinte, eu vou começar a escrever o volume 20 essa semana, então eu espero pelo menos que eu consiga fazer o vídeo até pelo menos semana que vem. Eu espero que o vídeo seja postado até semana que vem. No caso, o começo do resumo, não o resumo completo. E então depois de terminar o volume 20, eu vou fazer o 21, terminando o volume 21, eu vou fazer este volume 16, e terminando o volume 16, eu faço o resumo do volume 13, 14 e 15. Mas é aquilo, rapaziada, resumo de volume demora. Eu não tenho todo o tempo do mundo mais, e os resumos de volume são vídeos que demoram muito para serem feitos, porque eu tenho que resumir um volume da Light Novel, e isso demora, toma tempo. Então se você quer ver os resumos, espera, não fica me cobrando porque, meus amigos, eu sei que eu vou fazer, eu não esqueci deles. Dito isso, o que vocês acharam desses spoilers, rapaziada? Gostaram? Porque eu achei insano, mas eu quero saber o que vocês pensam, então comentem aí que eu quero saber. E se você não viu o outro vídeo de spoilers do volume 21, neste vídeo eu falo sobre isso, então você pode assistir agora que tá bem da hora. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.